A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês, que são meus irmãos em Cristo, e uma saudação para aqueles que não são ainda e não estão em Cristo Jesus. Eu sou Maria Simões, serva de Jesus Cristo, muito bem-vindos ao canal O Evangelho Gratuito. Agradeço a todos que já se inscreveram no canal. Se você não se inscreveu e tem desejo de conhecer os nossos vídeos, inscreva-se agora. Sinalize no sininho para receber as notificações dos vídeos que forem sendo feitos. Ok? Obrigado a quase mais de 2.000 inscritos no nosso canal. Bom, hoje eu estou aqui para fazer dar uma resposta, uma explicação na realidade, né? Sobre um texto que é muito usado no meio sistemático evangélico, principalmente por homens que devem ter um raciocínio, um pensamento machista, porque o homem se colocar na posição das suas atribuições de homem é uma coisa, mas daí ele querer cercear os direitos que o Senhor deu às mulheres é outra coisa. Então, cada qual no seu cada qual. Eu não vou falar sobre relacionamento humano. Eu vou falar sobre o mau entendimento que os homens machistas, nem sempre machos, mas machistas, têm a respeito de um texto e que não suportam, na realidade, quando uma mulher, no caso eu, que vos falo, recebe um dom, né? E aí ficam ensandecidos, revoltados, ofendidos, se sentem humilhados. Eu até entendo, mas não é para se sentir humilhado. Se você não tem o dom do conhecimento, da sabedoria, você peça a Deus, o Espírito Santo, se achar que você assim merece, vai lhe dar também, tá? Não fique atacando as mulheres que o Senhor escolheu para dar um dom. Eu não pedi, Ele me deu. E eu faço valer a confiança que o Senhor Jesus tem em mim. Então vamos lá, sem mais delongas. Como esse vídeo é específico para uma pessoa, é para o Francisco Souza, do Facebook, do grupo do suposto pastor Carlos de Oliveira, que ele tem um grupo ou uma página, acho que é uma página, o dízimo é da lei, não da graça. Bom, ele afirma que o dízimo é da lei, não da graça, tem razão, mas esse suposto pastor Carlos de Oliveira vive negando a graça, vive nos ofendendo, chama-nos para debates, e quando a gente aceita, ele quer que seja presencial, no território dele, que eu já disse que isso, eu falei hoje na rádio pela manhã sobre isso, que isso claramente tem segundas intenções por trás, porque podemos fazer no debate, viu, suposto pastor Carlos, a hora que o senhor quiser, pela internet, né? Nós temos ferramentas para isso, nós temos lives, nós temos hangouts, nós podemos fazer isso de uma forma civilizada, com áudio, com vídeo. Está aqui o meu rosto, está aqui a minha voz, para quem não me conhece vai passar a me conhecer. Eu não tenho medo de homem, nem de mulher, e nem de ser humano algum. Eu temo apenas ao meu Pai Celestial. Vamos lá. Então, ele colocou lá no Face, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês o que ele colocou lá. O Francisco, tá? Não vou falar diretamente aqui para o suposto pastor Carlos. Por que eu estou falando suposto? Porque, para mim, ele não é pastor, né? Ele se acha pastor, mas ele não tem dom de pastorear, não pode ser pastor, né, irmãos? Porque o pastoreio, ele é um dom, não é um cargo, não é um título, não é uma posição, não é um emprego, é um dom aqui, oh meu Deus, é um dom que é dado pelo Espírito Santo. Então, se ele não tem, ele não é. Ele pode ter o título, ele pode ter o emprego, ele pode ter, né, a alcunha, mas dizer que ele é pastor por dom, aí já é um pouco demais. Então aqui, ó, tiveram vários comentários, vamos aqui para baixo. Eu quero mostrar o que o Francisco falou que me motivou a fazer esse vídeo aqui. Francisco, ele colocou assim, Francisco Souza para mim, né, Maria Simões. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei.
Então eu respondi, botou 1 Coríntios 14, 34 e 5, eu respondi, né? Mais um entendimento errado para explicar, escrevendo muita coisa. Então eu resolvi fazer esse vídeo para responder ao Francisco. Por isso que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Eu estou fazendo esse vídeo para responder a esse cidadão aqui, ó. Ao Francisco, tá, Francisco? Aqui é para responder para você aqui, ó. Você. Abrir. Será que vai abrir? Vai. Então vou mostrar o rosto do Francisco. Francisco é esse aqui, tá? Vamos abrir aqui para ficar tudo claro. Ele é esse aqui, o Francisco Souza é esse aqui. É para esse cidadão aqui que eu estou respondendo. Mas eu sei também que vai servir para muitos outros homens que têm pensamento pequeno e machista acerca dessa palavra, o que estava acontecendo na realidade. Então vamos lá, né? Deixa eu fechar aqui, vamos lá, vamos para o texto. Né? Vamos para o texto aqui. Então vamos ler o texto a partir do verso 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Ok? Paulo está aqui dando uma instrução de organização, viu, Francisco? O que Paulo está falando aqui é sobre organização quando nós nos ajuntamos como igreja, seja onde for, né? Menos num templo denominacional institutivo. Não vai sair. Não vai sair. Já para daqui a pouco sai. Menos nesse templo, né, que chamam de igreja, mas se a gente se reunir numa casa, numa praça, onde nós nos reunirmos, tá? Ele está dando uma orientação de organização. Mas se não houver intérprete, verso 28, esteja calado. Olha o que ele fala aqui, ó, calado. Isso aqui é um substantivo masculino, tá? Na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Institucionalizado. Num local institucionalizado. Lá não pode, porque foi institucionalizado para ser igreja, não é, tá bom? E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se há outro que estiver assentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aí as vossas mulheres, é o texto que ele alegou, e as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Vamos falar disso aqui. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Bom, primeiro que tem que ficar bem claro que o contexto desse capítulo se refere à ordem, organização, sistematização de um processo, tá? Então vamos fazer, Paulo estava orientando como fazer uma reunião com organização, com respeito, vamos esperar um falar se o outro tem revelação, ok? Então eles estão dizendo, está dizendo que as mulheres ficassem caladas, que com certeza havia mulheres tagarelas naquele local, falando fora da hora, falando o que não deveriam falar, falando alto, falando assuntos que não eram interessantes nem edificantes para o corpo de Cristo. Por isso que Paulo chamou a atenção, como ele chama a atenção de outros, como eu citei aqui, ó, calado, esteja calado, se não houver intérprete, esteja calado, está no masculino. Então não é uma ordem que Paulo está dando para que mulher nenhuma fale, e muito menos, Francisco, não faça esse papel de uma pessoa que não entende nada, queira entender. E muito menos nos nossos dias. Vocês sabem como é a diferença, qual é a diferença cultural que existe dos países, hoje, eu estou falando hoje, dos países do Oriente Médio para os países ocidentais em relação à mulher? Vocês já ouviram falar na Sharia? Não, não é? Mas deveriam pesquisar o que é Sharia. Imagine naquela época, que a mulher não tinha nenhuma expressão. Nenhuma. Agora, em contrapartida, nunca se ouviu
Jesus Cristo, nosso Salvador, mandando mulher nenhuma calar-se. Nunca se ouviu. Não é? Nunca se viu, ele nunca falou isso, ele nunca determinou isso. Eu separei alguns textos aqui. Bom, já expliquei, acho que eu já expliquei, né, Francisco, os demais crentes machistas, nem sempre machos, mas machistas, que não tem nada a ver aqui. Nada a ver com a mulher ficar calada nos dias de hoje. Não, vocês têm que aprender pelo Espírito, somente pelo Espírito Santo, tá? Vocês vão aprender. Se vocês não receberem o Espírito Santo e não deixarem de ensinar vocês não vão aprender nunca. Vocês vão ficar presos na literalidade do texto sem ter conhecimento sequer de uma base simples de cultura. Não estou falando cultura de conhecimento, cultura da época, do povo. A igreja de Corinto, se você não sabe, Francisco, fique sabendo, era uma igreja que deu muito problema a Paulo. Uma igreja que começou muito bem, com todos os dons, não faltava dom nenhum, mas que com o decorrer do tempo foi se perdendo, foi deixando entrar no seu meio doutrinas de demônios. E essa igreja era uma igreja rebelde. Estou falando igreja povo, pessoas. As pessoas de Corinto, da igreja da cidade de Corinto, que estavam nas suas casas, eram pessoas problemáticas, se tornaram pessoas problemáticas. Então, sempre há admoestações a esse povo. Ou você não percebeu que na primeira e segunda cartas, que ficaram registradas porque podem ter havido outras cartas que não se acharam, ou outros momentos que não foram registrados, porque vocês esquecem também que esse livro chamado Bíblia é o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo. Ok? Então, a mente de vocês não pode ficar presas apenas no que vocês leem. Primeiro, já não tem Espírito Santo para guiar, para ensinar. Ainda vai ficar dando ouvido a outros tão sem noção quanto, fica difícil. Então, Francisco, creio que deu para entender que Paulo estava consertando um povo que estava dando muito problema. Ok? Então ele não estava dizendo, olha, toda mulher vai ficar calada para sempre. Não, pelo amor de Deus. Leve em conta o tempo, a cultura, a situação, o porquê. Ok? Porque Jesus Cristo nunca fez essa discriminação e nem Paulo. Aqui simplesmente era uma pontuação que Paulo estava fazendo, porque torna a dizer, com certeza haviam mulheres naquele local falando que não deviam, falando alto, fofocando. Portanto, Paulo mandou calar a boca e tinha que mandar mesmo. Hoje, se nós virmos numa reunião que nós fizermos, mulheres ou homens, independente, falando que não deve, tirando atenção, é para chamar atenção sim, porque não é o momento daquilo. Foi o que aconteceu aqui, somente isso, ok? Agora eu vou provar para vocês que o que eu estou falando é pertinente e é verdadeiro. Eu peguei alguns textos aqui. Já que a mulher não deve falar, né, Francisco, os demais machistas, nem sempre machos, mas machistas do grupo dízimo é da lei, não da graça, que, pelo que está no Facebook, pertence ao suposto pastor Carlos de Oliveira, mulher não pode falar. Então, mulher não pode profetizar, mulher não pode ter dom, mulher tem que ficar muda, calada. É isso que vocês entendem, né? Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, 18 e 19 diz assim: Dai graças em toda e qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito. Quer dizer, se uma mulher recebe um dom de profetizar, dado pelo Espírito Santo, ela tem que ficar muda. Não pode profetizar. Porque vocês entendem assim. Porque vocês querem sobrepor uma autoridade machista que não existe. No Evangelho não existe. Nem macho nem fêmea, eu vou chegar lá. 1 Coríntios 11, 5. Que toda mulher, porém, que ora ou profetiza. Ó Paulo, mesmo Paulo falando aqui. Com a cabeça assim. Aí é outra questão da cabeça do véu, né? Mas ele diz, ó, que ora ou profetiza. Opa, peraí, Paulo lá mandou a mulher calar a boca. Aqui ele diz que a mulher que ora ou profetiza, ninguém ora nem profetiza. Vou profetizar para mim mesmo? Não tem sentido. Como é que fica, Francisco? Como é que fica? Você explica isso aí? Cai na explicação que eu falei anteriormente. Paulo estava simplesmente pontuando um problema sistemático e recorrente que havia naquele grupo de pessoas que formavam o corpo de Cristo e a igreja de Coríntios. Que estavam sendo, o comportamento deles não estava adequado. E as mulheres eram falastronas, por isso Paulo deu aquela chamada. Mas ele mesmo aqui diz que existe mulher que ora e profetiza. Ok? Outros textos. Vamos por aqui para Atos primeiro.
21, 8, 9. Aqui, ó. Vamos aqui para baixo. Atos 21, 8, 9. E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, lembra de Filipe, o eunuco? É aquele mesmo. Que era um dos 7. Um dos 7 é aqueles 7 que foram separados para cuidar das questões das viúvas, né, gentias, né, que elas estavam se queixando. E foram 7 homens separados, cheios do Espírito Santo. Ficamos com ele. E tinha, Filipe, 4 filhas virgens que profetizavam. Opa! Quer dizer que só as filhas de Filipe podiam falar e profetizar. Quer dizer que o Espírito Santo só deu dom de profecia às filhas de Filipe. Que bobagem. Vocês estão vendo como vocês se arvoram por um texto que vocês nem entendem o que significa? E sabe por quê? Porque vocês não têm argumentos. Eu entendo isso. Eu até perdoo vocês em nome de Jesus. Como vocês não têm argumentos na palavra, não tem o Espírito Santo para guiar suas vidas, que é lamentável, mas ainda há tempo de tê-lo. Como vocês não são ensinados pelo Espírito, não tem revelação, não tem entendimento, não tem nada, a única forma que vocês acham é ofender, alfinetar. Eu não me sinto ofendido. Eu fiz apenas para esclarecer o Francisco, que precisa de esclarecimento e conhecimento, precisa nascer de novo, e os demais desse grupo, tão machista, nem sempre machos, mas machistas. Isso é uma bobagem. Sabe por que é uma bobagem? Que não existe isso no reino de Deus? Vamos lá. Gálatas 3, 23 a 29. Eu faço questão de ler para vocês esse texto. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Um detalhe importante. No texto que você colocou, Francisco, de 1 Coríntios 14, do 34 e 35, fala que ali as mulheres deveriam ficar caladas naquela ordem que era pré-estabelecida segundo a lei. Nós não estamos mais debaixo da lei, tá, querido? Se você está debaixo da lei, você tem que se circuncidar, você tem que guardar o sábado, você tem que praticar 613 preceitos, costumes humanos, judeus, para você poder estar debaixo da lei. Senão você está maldito. E foi Paulo que disse isso. Mesmo Paulo que falou em Coríntios, 1 Coríntios, que você arvoradamente veio dizer que a mulher não pode falar, ele falou que você que acha que está debaixo da lei tem que cumprir tudo isso, senão você se torna maldito. Gálatas 3, vamos lá. Mas antes que a fé viesse, estávamos eles, né? Estávamos eles lá, os judeus, Paulo, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, e viria em Cristo Jesus. De maneira que a lei nos serviu de aio, babá, sabe? Aio, babá, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Porque ninguém é justificado pela lei. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio, então não temos mais parte com a lei. Entendeu, Francisco? Muito bem. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, presta atenção, quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto, ou seja, esse batismo, né, em Cristo é o recebimento do Espírito Santo, para quem não sabe. Nisto não há, presta atenção, Francisco, e pare de se, desculpa a palavra, emprenhar pelo ouvido, porque acha bonito que homem só fale. Porque vocês hoje, homens, falam tanta besteira, misericórdia, vocês são uma vergonha para a categoria de vocês. Claro que não agravando a todos, existe até nesse próprio grupo uns irmãos bem abençoados, né? Mas a maioria, misericórdia. Nisto, presta atenção agora vocês, nisto, verso 28, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ok? Então não há macho, não há fêmea. Entendeu, Francisco? Entendeu por que mulheres podem sim pregar, desde que elas tenham o Espírito Santo, tá? Desde que elas tenham um dom, podem pregar e devem pregar. Tá? E a mulher que estiver me ouvindo, não fique nessa posição de submissão infundada, mal interpretada, herética do sistema evangélico machista, embora nem todos sejam machos,
mas preconceituoso e ridículo. Não fique. Respeitar o seu marido, ter comunhão em amor com seu marido é uma coisa, mas não falar quando o Senhor lhe ordena e quando é o Senhor é outra coisa. Então eu creio que está muito bem explicado. Melhor que isso eu não sei fazer, porque eu não sei desenhar. Espero que tenha sido útil. Francisco, cresça, né? Cresça na graça, nasça de novo, peça perdão pelos seus pecados, saia debaixo da lei se você não quer permanecer como maldito. O mesmo eu digo para todos que estão nesse grupo do Facebook. E reitero o meu convite ao suposto pastor Carlos Oliveira para fazermos um debate via Hangout, no canal do YouTube, no canal do Google, uma live, não importa, a gente pode fazer. Não seja covarde, não fuja. Não queira apenas que nós nos desloquemos da nossa... Nós trabalhamos, tá? Suposto pastor. Nós não ganhamos dinheiro com dízimos. Nós temos que trabalhar. Ninguém pode largar simplesmente um dia, uma semana de trabalho para ir atender o seu delírio, né? Porque é um delírio, desculpa. De se achar tão importante teólogo a ponto de querer que as pessoas façam um debate presencial na sua arena, né? Só que nós não somos isca, nós não somos boi de piranha, ok? Se o senhor quiser fazer e não ser covarde, como tem demonstrado ser, está aqui meu rosto, me conhece, muito prazer, eu sou a serva Maria Simões e os canais para nós fazermos debates estão aí disponíveis. Basta o senhor deixar de ser covarde e aceitar. Tenham todos, meus irmãos em Cristo Jesus verdadeiros, uma excelente tarde. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até uma outra oportunidade, se assim me for permitido. Amém.